Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M Carlsen com as peças brancas e N Gel com as peças pretas. I4. I5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo B5. Cavalo F6. B3. Bispo C5. Roque curto. D6. C3. Bispo B6. Cavalo de B, D2. Roque curto. H3. Cavalo I7. Bispo A4. Cavalo G6. Cavalo C4. H6. Torre I1. Bispo I6. Bispo B3. Torre I8. Cavalo captura em D6. A. Captura em D6. Bispo captura em I6. Torre captura em I6. C4. C6. Cavalo H2. D5. Cavalo G4. D. Captura em C4. D. Captura em C4. Dama captura em D1. A avaliação passou a ser de 0.2. Esse lance foi um erro. O melhor lance era cavalo captura em I4. Cavalo captura em F6 cheque. Torre captura em F6. Torre captura em D1. Cavalo F8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo F4. Bispo I3. C5. Torre D5. Torre I6. A4. Torre C8. A5. Torre A8. Torre A3. B. Captura em A5. Torre captura em C5. B6. Torre B5. Torre C8. Torre captura em B6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era C5. Torre captura em B6. Bispo captura em B6. Torre captura em C4. Torre captura em A5. Cavalo D7. Torre A8 cheque. Rei H7. Bispo A5. Torre captura em I4. Torre A7. Torre A4. B4. Cavalo B8. B5. Torre A1 cheque. Rei H2. F6. A avaliação passou a ser de 2.3. Esse lance foi um erro. O melhor lance era cavalo D7. Bispo B6. Torre B1. Torre B7. Torre captura em B5. Torre captura em B8. Rei G6. Bispo A7. Torre A5. Bispo I3. H5. Torre C8. Torre B5. Torre C7. Torre D5. Bispo C5. Torre D8. G3. Torre A8. Rei G2. Torre D8. Rei F3. Torre A8. H4. Torre B8. Rei I4. Torre I8. Rei D5. Torre D8 cheque. Rei I6. Torre I8 cheque. Rei D7. Torre A8. Torre C8. Torre A2. Rei I8. Rei F5. A avaliação passou a ser de 3.7. Esse lance foi um erro. O melhor lance era torre B2. Rei F7. G5. Torre C6. G. Captura em H4. G. Captura em H4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era torre captura em F6. Rei G4. Rei captura em F6. Rei captura em H4. Rei captura em I5. Rei G4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era rei G5. Torre G6 cheque.
Rei H3. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era Rei H3. F4. Vitória das brancas.